Então, no formato voz e piano, Arnaldo Antunes e Vitor Araújo apresentam Lágrimas no Mar no dia 18 de maio no Teatro Bahia, em Curitiba. Antes de comentar sobre o show, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a produção do álbum. Como que funcionou essa parceria entre vocês? Eu e Arnaldo, a gente começou a ensaiar, na verdade, para o show um pouco antes da pandemia. O show não se chamaria Lágrimas no Mar, era um show relacionado ao repertório do disco anterior de Arnaldo, chamado Real Resiste. Então, iríamos fazer o repertório a turnê desse disco já nesse formato piano e voz, e aí veio a pandemia justamente quando a gente estava prestes a estrear esse, esse show. E uma coincidência não feliz, inclusive, que a gente ia estrear em Porto Alegre e foi cancelado por causa da pandemia, e agora a gente estava indo também a Porto Alegre essa sexta-feira agora, e o nosso show foi cancelado por conta das enchentes. E aí ficamos com esse ato de 2 anos, né? Fizemos algumas lives que virou uma coisa comum durante a pandemia, fazer os shows online, mas durante a pandemia é, a nossa parceria estava dando muito certo e tinha tido muita facilidade entre nós dois em chegar em lugares muito bons e muito satisfatórios com as músicas nesse formato piano e voz. Então a gente evoluiu para a ideia de talvez, bom, que já que estamos aqui parados e cheios de ideias, querendo tocar e não podendo, a gente resolveu se isolar ainda mais e ir para um sítio no interior de São Paulo. E lá, em meio a riacho, a mata, a vacas e galos e galinhas e cachorros, a gente gravou o Lágrimas no Mar, que na verdade nasceu, a gente pensou em gravar dois singles. Arnaldo tinha acabado de compor a música que é da título ao disco Lágrimas no Mar. A gente tinha a ideia de fazer uma versão, eu e ele, de Fim de Festa, que é uma música do Itamar Assunção, que ele gravou com o Naná Vasconcelos. E aí, desses dois singles, foi virando um EP, do EP foi virando um disco, e a gente acabou lançando Lágrimas no Mar no finzinho de 2021 e começando a turnê finalmente, presencialmente, com as pessoas, estando junto com as pessoas e tocando ao vivo para elas no começo de 2022. É, O que seria o show do Real Resiste acabou sendo um show que só aconteceu como live. Mas daí algumas coisas do show do Lágrimas do Mar a gente também usou, fez um híbrido, né, entre o que seria o show do Real Resiste e o repertório novo do Lágrimas no Mar. E é um show diferente, porque além de ser um piano e voz diferente do que se costuma ouvir, né, nessa formação piano e voz, por conta da originalidade mesmo das soluções, da afinidade que a gente foi descobrindo como linguagem assim entre nós, mas é um show diferente da minha carreira toda, porque eu acabo inserir no show alguns poemas falados, alternando eles com as músicas, e Vitor criou arranjos também para os poemas. Então, fica um show bem variado. Esse meu trabalho com poesia, eu sempre fiz performances de poesia separado dos shows de música. A primeira vez que eu misturei um pouco as duas coisas. Então, o show tem a pontuação de poemas e tal. Isso tudo as pessoas podem conferir um pouco no disco, no álbum ao vivo que a gente lançou recentemente nas plataformas, o Lágrimas no Mar ao vivo, que é o registro desse show que a gente continua circulando até mais ou menos o final do ano. Estamos aí no último ano dessa turnê. e eu imagino que todo o conjunto ele tenha sido bastante especial de produzir, mas entre as 9 faixas que vocês lançaram, existe alguma que foi mais marcante para vocês? Olha, acho que a faixa que dá título ao álbum acabou sendo muito marcante. É a única faixa do disco todo que também não é só voz e piano, é uma música que tem a participação do Pedro Baby, que é o meu parceiro nessa música. Ele fez umas guitarras, e eu acho que ela é uma canção muito, enfim, muito importante no show. De certa forma, esse título, a gente tirou o título da canção para título do álbum, porque ganhou também um outro significado, né? Que é essa coisa de poucos elementos reverberarem numa emoção muito grande, né? Como a gota no oceano. E que acaba também enfatizando essa coisa do valor que se dá a cada nota, a cada sílaba, né? Porque tudo aparece muito quando você tem só dois elementos, né? Dois músicos ali.
Então, essa coisa da emoção concentrada, assim, que é uma coisa que eu acho que a gente sente também a resposta disso do público a cada show de um jeito muito intenso. Você diria outra música, Vitor? Eu falei Não, se eu Lágrimas do fosse, Mar. se eu fosse responder, eu responderia Lágrimas no Mar também. Eu acho que é uma música que, de certa forma, ela sintetiza o disco também pela atmosfera que ela tem. Ela é uma música que tem um quê agridoce, ela é uma música solar em tom maior, mas ela não é exatamente feliz, ela também não é exatamente melancólica, né? Ela tem um quê de contemplação. A música fala de uma coisa, de um amor bonito, mas ao mesmo tempo é uma separação, mas com um amor bonito. Então é uma dor que com uma beleza. Então eu acho que é uma música que, de certa forma, ela sintetiza bem o disco, né? Que tem algumas pessoas até perguntam se a gente considera um título, um disco melancólico. A gente sempre costuma responder que não acha que é um disco melancólico, mas que é um disco emocionado, assim, sem dúvida, é um disco bastante emocionado. E, como vocês mesmos comentaram, o álbum ele ficou um tempinho guardado dos palcos por conta da pandemia, né? Qual que foi a sensação quando vocês puderam finalmente estar ali com uma plateia, com uma presença ao vivo? Eu achei muito, assim, logicamente foi muito especial. A gente fez o primeiro show depois, assim, presencial, depois de alguns anos, no Teatro do Sesc Pinheiros, em São Paulo, que é um teatro grande para muitas pessoas, acho que para mais de 1.000 pessoas. E, e foi engraçado para mim notar em mim, eu também notava isso em Arnaldo, que é mais engraçado ainda, que é um artista muito mais experiente que eu, que já passou por diversos palcos para milhares e milhares de pessoas, mas eu senti que tanto eu quanto ele, a gente estava nervoso como se fosse começo de carreira de novo, assim, tinha uma espécie de ansiedade, um nervosismo muito grande, e o principal foi de você perceber que a sensação era a mesma vindo do público. A troca foi essa, parecia que o público era várias pessoas de 15 anos de idade indo para o primeiro show da vida, assim. Foi aquela emoção, uma espécie de catarse coletiva, assim, foi um momento bem especial e continua sendo. Eu acho que esse período ressignificou muito a forma com que a gente encara um encontro presencial com a arte, principalmente com a música, que é uma arte que usa do tempo, né? Então é uma arte que, além de muito abstrata, se utiliza muito desse encontro na hora, né? Ela acontece muito na hora. Então, realmente foi uma espécie de junção entre alívio, felicidade, nervosismo e Mas eu emoção. acho que toda estreia tem esse friozinho na barriga, assim, que isso é eterno, é para a vida inteira, apesar de ter ainda mais pelo tempo que a gente ficou sem fazer show e que o público ficou sem assistir show, tem também a coisa de, além de ser uma estreia, que já dá essa emoção e tudo isso, é um show em que a gente fica muito exposto, sabe? Cada som que cada um de nós faz aparece muito, porque não tem assim uma cortina sonora mais pesada de banda que disfarce nada, a gente fica meio nu assim, e ao mesmo tempo muito livre, porque não tem também um tempo marcado, a gente pode, eu canto saboreando mais cada palavra, Vitor tem, enfim, a capacidade de improvisar cada música, cada dia sai de um jeito, enfim, pintam novidades, os tempos das músicas são meio soltos para a gente, meio, né, flutuar junto. É tudo verbo de água, né? Lágrima, mar, navegar, flutuar, surfar junto, né? Para o futuro, a gente pode esperar novas parcerias entre Arnaldo e Vitor? Ah, sim, eu acho que a gente, agora que trabalhou junto, deu tão certo, podemos fazer muitas outras coisas. Acho que isso está no radar de nós dois, né? Espero, hein, Vitor? Inclusive, o nosso projeto Lágrimas no Mar, ele tem alguns desdobramentos durante esse ano, que à medida que o ano for passando, ele vai anunciando, mas que é o ano é o último ano de turnê desse disco, mas que tem algumas coisas que vão acontecer, algumas já aconteceram, né? Nós lançamos recentemente o vinil do Lágrimas no Mar, uma edição lindíssima, assim, em vinil do disco, É. e mais recentemente ainda, na semana retrasada, a gente lançou a versão ao vivo do disco Lágrimas no Mar, então lançamos Lágrimas no Mar ao vivo nas plataformas digitais. E tem surpresa aí no caminho também. Tem. Vamos ver. A gente ainda não pode contar.
Pessoal, para encerrar a conversa, Arnaldo e Vitor querem fazer um convite para o pessoal conferir o show em Curitiba? Então, galera aí de Curitiba, do Paraná, a gente vai estar dia 18 de maio no Guairão, esperando vocês para esse encontro tão emocionante que tem sido apresentar esse show. A gente estava querendo muito levar o show aí para Curitiba, demorou um pouco, mas agora chegou o momento e muito contentes de poder estar junto com vocês aí